Olá, estamos aqui mais uma vez no canal da SEMAN, Sociedade Espírita Maria Nunes, para fazermos o comentário desta grandiosa obra de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, O Ser Consciente. Nós estamos comentando os subitens do primeiro capítulo, denominado A Quarta Força. E hoje esse subitem ele é denominado o homem psicológico maduro. Então, procuraremos aqui compreender o que Joana de Ângeles nos apresenta como o homem psicológico maduro. Ela inicia, então, esse subitem abordando que Jung define o homem como sendo o mais nobre investimento do processo evolutivo que passa por várias fases de amadurecimento. Então, ela trabalha nesse subitem, vamos dizer assim, todo o estudo de Jung em relação ao amadurecimento. Então, por isso que ela inicia com esse conceito que ele nos traz, que o homem, né, é o grande investimento para o progresso evolutivo em relação às fases do amadurecimento. E enquanto ele atinge a fase adulta, ele já deve estar em condições para viver as suas responsabilidades e assim também os seus desafios existenciais. Mas, como diz Joana, é comum que o desenvolvimento fisiológico não acompanhe o emocional. Nós percebemos isso muito claro no adolescente, que muitas vezes ele cresce e se desenvolve fisicamente muito rápido, né? Mas a personalidade às vezes permanece, como diz Joana, né? Instável, atormentada, insegura, depressiva. E é assim que a gente vê realmente o desenvolvimento do adolescente. Ela ainda faz uma comparação desse processo de amadurecimento psicológico com a gestação, na qual ela coloca que o parto é doloroso, mas depois do nascimento ele se torna íntegro. E é assim que ela faz essa comparação, né, do adolescente que está em fase de desenvolvimento com o parto. E ela ainda diz que existem fatores que contribuem para o desenvolvimento do jovem, como o hereditário, o psicossocial, o econômico. E esses fatores muitas vezes interferem de forma ou contribuir para o avanço desse desenvolvimento, desse amadurecimento, ou muitas vezes preserva, ou seja, inibe esse desenvolvimento, trazendo então a imaturidade. Nós vejamos aí então um exemplo, né, em relação aos pais que proíbem tudo ao filho adolescente, e essa proibição muitas vezes pode gerar ao filho imaturidade pela insegurança que os próprios pais desenvolvem nesses filhos, né, nos adolescentes. Ou também acontece ao contrário, que muitas vezes os pais permissivo, então trazendo aos filhos aquela liberdade que muitas vezes acarreta no excesso. Então essas situações podem levar os adolescentes a progredir ou a conservar o seu amadurecimento, ou seja, trazer-lhe a imaturidade. Por isso que Joana coloca da importância do equilíbrio, do diálogo que deve ser presente entre pais e filhos. Em relação às fases que as crianças e os adolescentes passam, a primeira é do egocentrismo, né, que isso se dá normalmente nas primeiras fases do desenvolvimento, na primeira infância, na qual tudo gira em torno dela. Depois passa por uma outra fase que os psicólogos estudiosos, eles denominam de ególatra, na qual aí já entra na questão de uma fase mais avançada, que seria do adolescente, e que ele acumula, então, tudo o que ele pensa, e muitas vezes ele se isola socialmente, e também se isola da família.
Então, este comportamento adolescente gera um ser introvertido, muitas vezes egoísta, possuidor de coisas, né, coisas materiais, e não tendo esta paz interior que o amadurecimento vai, vamos dizer assim, desabrochando. Então, essa imaturidade, ela se expressa por meio da preservação, ou seja, da garantia da continuidade dos conflitos. E daí Joana, ela aponta que este comportamento é considerado reações infantis, que ainda não despertou nesse adolescente a sensibilidade, né? Então, é importante a gente entender isso, que tudo é um processo de amadurecimento, de entendermos, vamos dizer assim, e respeitarmos o ritmo de cada um e conforme o ambiente em que ele está vivendo. E a benfeitora ainda traz informações que são predominantes pelo modelo organizacional biológico, que a gente chama de MOB, que é o modelo organizacional biológico, ou também para nós espíritas conhecido como perispírito, que é responsável pela harmonização daquilo que serve para o processo evolutivo, tanto do corpo físico como espiritual. Então vejam bem que é o perispírito que vai, vamos dizer assim, reforçar, que vai trazer a evolução tanto do corpo físico como espiritual. Lembrando, como diz Joana, né, que a mente é o veículo formador para esse processo, vamos dizer assim, para esse processo iluminatório, ou esse processo que vai trazer um caminho de luz, de amadurecimento espiritual, moral. Então, essa percepção mais apurada é relevante para a proposta da psicologia transpessoal, ou seja, da quarta força, que nós já vimos no início desse capítulo, falando da importância dessa quarta força ou dessa psicologia transpessoal. E como diz Joana, não dá para desconsiderar a história das reencarnações, daquilo que nós trazemos armazenado em nossa memória de vidas anteriores, né? Que são responsáveis pelo desenvolvimento do eu profundo. Muitas vezes, esses recursos antigos trazidos do eu profundo vêm à tona na personalidade e é comum acontecer, né? Então, muitas vezes nós estamos no decorrer da nossa vida e de repente, como ela diz, vem à tona algo que a gente viveu no passado, né? Por isso que toda essa, vamos dizer assim, todo esse envolvimento, todos esses pensamentos que vêm à tona, eles estão registrados no perispírito e acumulados das outras existências, como falamos. Então, e graças a esses fenômenos, as pressões psicológicas, sociais, do ambiente, da educação, as lutas e as atividades aparecem e contribuem para vamos dizer assim, uma realização de metas, ou seja, do objetivo de eu estar aqui, ou também da reparação dos débitos ou os méritos de cada um. Então, mesmo que eles venham à tona, eles têm, vamos dizer assim, um motivo favorável. E todos nascem e crescem no núcleo familiar e social que necessitam para aprimorar toda essa bagagem que traz. Por isso, na verdade, ninguém está no lugar errado. E tem uma frase de Chico que eu acho bastante interessante lembrar aqui, que ele diz assim: nasceste no lar que precisava, vestiste o corpo físico que merecias,
Mora onde melhor Deus te proporcionou de acordo com o seu adiantamento. Então, esta frase de Chico responde toda essa questão, que nós estamos no lugar certo, com o objetivo para a nossa melhora, para os nossos ajustes. E a benfeitora ainda esclarece que a maturidade psicológica tem um curso, vamos dizer assim, acidentado, feito de sucessos e de reparações, porque é ele que vai formar um quadro muito complexo na individualidade humana. Porque, na verdade, essa posição de um comportamento egoísta, perturbador, ele surge através da necessidade de crescer, de ampliar o círculo de convívio, surgindo então as primeiras impressões da aprendizagem do amor. Então é preciso ter todo esse convívio para a gente também pensar que é esse grande laboratório de desabrochar esse sentimento de amorosidade. Então, desta forma, o sentimento afetivo que se expande e se é compreendido como o narcisismo e o egoísmo, conduz também à destruição e perturbação. Então é preciso também nos preocuparmos com esse sentimento que pode também trazer essa questão do narcisismo e egoísmo. E a benfeitora ainda afirma que o ser que já compreende esse processo de amadurecimento desenvolve empatia e sai desse estágio de primitivismo para ser conduzido a um processo de amadurecimento, de doação e de afetividade que muitas vezes se transforma no verdadeiro amor. Pode até estar longe, né, de nós atingirmos esse processo, mas este é o caminho de todos nós, né, o sentimento, o aprendizado do amor. E Joana ainda continua esclarecendo que o próximo passo depois desse amadurecimento afetivo para o mental, ou seja, o ser compreende que a vida é rica em significados em relação à fé no homem, a fé na vida e a fé em Deus. E esse amadurecimento mental e emocional é importante por ser o princípio organizador responsável pelas conquistas intelectuais, pelos bons pensamentos, né? E também da consciência, compatível com a sua consciência, que é o amadurecimento. Então, e esse amadurecimento vai superar esse fenômeno infantil de ilusão, de fantasia, que são os responsáveis pelos sofrimentos. E neste caso, é importante entender essa relação entre o intelecto e a razão, que é este que vai dar, vamos dizer assim, que vai formar essa solidez em relação ao caráter, à moral e à razão. Então, essas duas naturezas que acontecem em relação ao aprendizado, seja do pensamento, do uso correto, é considerado a maturidade. Então, é ele que vai alargar as possibilidades de um crescimento que a gente fala aqui, que Joana afirma que é o crescimento espiritual do ser. Então, Joana então encerra este subitem, o homem psicológico maduro, apontando que o indivíduo desenvolve esse seu amadurecimento de forma global e supera a violência, a separatividade e traz em si a afetuosidade, o lado racional, o emocional, tudo dentro de um processo, vamos dizer assim, integral. E aí desabrocha também a fraternidade, o amor e a paz, deixando então de lado o egoísmo, a vaidade, o orgulho e tentando nesse esforço de amadurecimento transformar nesse homem integral que é o ideal para todos nós rumo ao infinito.
né? Então é isso que a Joana nos traz sobre essa questão do homem maduro espiritualmente, né? E vamos aproveitar esses ensinamentos para procurar ser cada dia pessoas melhores, se esforçar para esse amadurecimento espiritual. Paz para todos nós e até o próximo encontro.